Olá, me chamo Rodrigo Petersen, sou aluno mestrando do ProPar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou falar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvi intitulado Os Conceitos Modernos e a Cidade Tradicional. O movimento do urbanismo moderno ele desenhou grandes planos para refazer a cidade na era das máquinas. Sua principal referência, a Carta de Atenas, surgiu num contexto pós-Primeira Grande Guerra Mundial, como um manifesto do 4º Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, o CIAM, realizado em Atenas no ano de 1933. Alguns dos princípios que a gente pode elencar desse manifesto são que eles determinaram que o alinhamento ele não assegurava a insolação adequada das unidades, né, e passaram a proibir esse alinhamento ao longo das ruas. Também, através do uso de modernas técnicas construtivas, eles incentivavam as construções em altura, né, com grandes distâncias entre essas edificações, liberando o solo e ampliando as áreas verdes, assim como incentivava a segregação entre pedestres e veículos e a separação das atividades, definindo espaços de habitação, trabalho, recreação e circulação. Ao mesmo tempo em que tenta proteger as funções urbanas uma das outras, o zoneamento proposto pelo movimento moderno, em geral, quebra a visão da cidade como um todo, tendendo a promover uma abordagem fracionada que não reconhece a riqueza da complexidade urbana. Nessa maneira de pensar a cidade, a gente pode destacar 3 pontos que levariam a resultados catastróficos do urbanismo. O primeiro é que a cidade se assemelha a uma máquina, uma manufatura composta por peças, e cada uma obedece a um princípio formativo e funcional. O segundo ponto é que o desejo de um projetista pode ser imposto na escala da cidade. E o terceiro ponto é que a forma dessa cidade, ou seja, sua morfologia, pode ser concebida anteriormente ao seu desenvolvimento. Essa ideologia urbanística pensada para uma cidade ideal, mas posta em prática numa cidade tradicional, como no caso de Porto Alegre, encontra uma série de dificuldades na sua implantação. A capital dos gaúchos, ela possui sucessivas alterações de plano ao longo das décadas. E desde então ela vem acumulando diretrizes enraizadas nesses princípios estabelecidos na origem dos documentos, deixando ela propensa aos mesmos conceitos urbanos que buscavam um modelo espacial fundamentalmente moderno. Em 1959, Porto Alegre aprovava seu primeiro plano diretor, norteado na mesma ideologia que o movimento moderno usou para se instituir, né, grandes exemplos do urbanismo moderno, como era o caso de Brasília, a capital do país, que também estava sendo construída nessa mesma época. A Porto Alegre, anterior a esse plano, demonstrava uma busca de harmonia na relação com os vizinhos, com a ideologia da cidade tradicional sem considerar a possibilidade de edifícios isolados das divisas laterais. E ao descartar as formas com as quais a cidade vinha sendo construída e configurada e induzir uma nova tipologia construtiva, o plano diretor de 1959 encerrou prematuramente uma determinada tipologia que vinha configurando a cidade e que estava atingindo seu auge justamente nos anos 50. A equipe técnica da prefeitura ela era contra esse excesso de densificação e também se posicionou a favor de uma limitação da altura das edificações. Para resolver essa questão, buscou-se a imagem da cidade americana, com os edifícios altos, com tratamento nas 4 fachadas. E essa referência serviu como base para a elaboração de novos instrumentos, agora não mais baseados no critério de altura e em relação à largura das ruas, né, como até então vinham sendo executados, mas através de novos instrumentos com recuos progressivos em todo o perímetro. E com isso eles criaram instrumentos como a taxa de ocupação, que limitava o volume da edificação a uma porcentagem do terreno, o índice de aproveitamento, que multiplicaria a metragem quadrada do lote por índices que resultariam na metragem total que poderia ser construída, e os afastamentos laterais, para os prédios que ultrapassassem os limites máximos previstos na construção da divisa, variando proporcionalmente à altura da edificação. Também nota-se influência modernista em outros dispositivos que buscavam estimular a construção de edifícios com térreo em pilotis e também da adoção do recuo de jardins. Esses ambos instrumentos visavam aproveitar uma oportunidade para a criação de áreas livres, favorecendo a existência de espaços para recreação. Mas ao afastar essas construções das calçadas na tentativa de liberar o solo para essas áreas de lazer, acabou se gerando áreas inutilizadas, né?
E nesses casos as calçadas foram lentamente criando um ambiente inóspito na rua, levando os proprietários a construir cercas para se protegerem dessa situação criada. Todos esses conceitos eles foram estabelecidos gradativamente ao longo dos anos e passaram por cada um dos planos diretores, se perpetuando no planejamento urbano de Porto Alegre. Eu gosto de citar a frase do meu orientador, Silvio Abreu Filho, num texto que ele escreveu para um seminário em 2009, que ele diz assim: se os planos normalmente se substituem uns aos outros, as cidades que dele resultam não. O resultado dessa convivência espacial e temporal se aproxima da trama de uma colcha de retalhos, concebida em 3 dimensões. A estrutura urbana da cidade real abriga-se em distintas formas, originárias de diversos modelos, planos e projetos urbanos, convivendo ou mais seguidamente lutando por hegemonia numa acomodação tensa, com substituições, colisões, acavalamentos e sobreposições. O edifício pensado como um configurador do espaço público, das ruas, quarteirões ou praças, deu lugar a estratégias de projetos que concebiam as edificações como objetos isolados. O grande bloco sobre pilotis como um elemento inserido no parque, quando aplicado ao quarteirão tradicional dividido em lotes, traduziu uma intenção de buscar a aeração e insolação que os tradicionais poços internos muitas vezes não atendiam. Por outro lado, resultou em alguns casos em que os recuos laterais mínimos entre os prédios vizinhos não atingiam esses objetivos buscados, além de originar outros problemas, como o caso da privacidade entre as unidades. Essa tentativa de interação entre os dois conceitos, cidade tradicional e a cidade ideal moderna, é que gera o problema. A diferença entre essas duas formas de pensar a cidade está centrada num quesito fundamental. A divisão territorial da cidade tradicional, como a existência de espaços abertos, privativos e coletivos, em oposição ao espaço aberto coletivizado da cidade da Carta de Atenas. O resultado é uma ruptura com uma malha urbana fragmentada e descontínua, espraiada e com uma infraestrutura de difícil e custosa manutenção. Porto Alegre hoje é composta por empreendimentos com uma forte indução tipológica, estanques e progressivamente autossuficientes, que de modo geral correspondem às novas condições de produção e consumo do espaço urbano do século XXI. Com isso, estimula-se cada vez mais a dicotomia do espaço público versus o privado, que se implanta pela exclusão do semipúblico, impedindo essas escalas de transição.